estamos começando a quarta aula e o tema, então, é psicanálise, meio ambiente e crise climática, quer dizer, e hoje a gente vai considerar autores depois que vieram depois de Freud, né? É, é um universo muito longo, né? Muito extenso, os autores que produziram textos e livros a respeito da relação do homem com o meio ambiente e com a crise climática. E a gente começou por Freud, né? E hoje a gente vai, então, considerar os autores pós-freudianos e fizemos uma seleção deles. Eu vou começar falando sobre Searles, Harold Searles, e a gente vai trabalhar como da última vez, né? Vamos ter cerca de 20 minutos para a exposição minha, também da Malu, 20 minutos, e vamos abrir para conversar com vocês. E a gente, eu e Malu, podemos complementar alguma coisa, ou que vocês provoquem, ou que a gente ache oportuno agregar, né, o que nós apresentarmos. E vamos ter mais ou menos, então, dividindo o tempo dessa maneira, mais ou menos metade do tempo para conversar com vocês e metade para as exposições, que é uma coisa muito boa, né? Vamos lá, então, gente. O Sanders, na realidade, é considerado o primeiro autor que produziu especificamente alguma coisa em torno do clima e do meio ambiente e da crise climática, quando ele tinha 65 anos de idade, né? Isso foi no ano de 60. É, eu descobri isso agora, quando eu fui rever alguns textos e algumas informações. Ele teve, né, quer dizer, um intercâmbio muito interessante com o Winnicott, não é? Um leu a obra do outro. E o próprio Winnicott fez uma revisão, uma crítica a respeito do trabalho, né, que eu vou apresentar hoje, quer dizer, o trabalho principal dele, onde ele retoma a questão ambiental, né, mais ou menos 30 anos aproximadamente depois do texto que foi apresentado pela Malu no O Mal-Estar na Civilização, que é de 29, foi escrito em 29, mas publicado em 30, né? Então, 30 anos depois, não é, foi que, depois do Freud escrever esse trabalho, o Searles publica o trabalho dele, que vai ser a base para inaugurar, né, essa retomada a partir de uma perspectiva mais específica, a questão do meio ambiente, né? O Searles nasceu em 1918, ele é 22 anos mais velho, desculpe, mais novo que o Winnicott, né? 22 anos. Ele foi, na época dele, ele é um psicanalista norte-americano, renomado, e com uma produção muito identificada com a clínica dos pacientes psicóticos, né? Então, inclusive, o trabalho o, o The Non-Human Environment in Normal Development, né? O ambiente não humano no desenvolvimento humano e a esquizofrenia, né? É, Então, esse é o trabalho sobre o qual eu vou me deter, e eu vou usar um tempo maior para apresentar nesses 20 minutos algumas ideias que estão nesse trabalho e um tempo um pouco menor, pinceladas, depois a gente pode ampliar, sobre alguma coisa de Ferenczi e Melanie Klein. Tá? Então, ele nasceu em Nova York e era médico psiquiatra. Ele tratava clinicamente pacientes esquizofrênicos, e ele produziu trabalhos bastante interessantes, que, aliás, acho que vale a pena que sejam lidos quando se pretende conhecer um pouco e pensar sobre a aplicação clínica da psicanálise em pacientes psicóticos.
E, inclusive, a questão da transferência, né, que conceitualmente a transferência e a contra-transferência eram fenômenos bastante correlacionados ao campo das neuroses, né? E o Searles fala sobre o desenvolvimento da transferência e da contra-transferência no, no campo das psicoses. Ele praticamente inaugura isso, né? Os textos dele são clássicos, e ele valorizava muito o ambiente terapêutico e a relação humana, né, com os pacientes graves. Ele afirmou, na época, né, que a psicanálise ainda permanecia, em grande parte, uma psicologia sem ecologia, justamente nesse artigo, né? É, Nesse artigo, ele argumenta que a psicanálise tradicional é focada principalmente nas relações interpessoais, negligenciando a importância do ambiente não humano. O que é ambiente não humano? O que ele considera um ambiente não humano? A natureza propriamente dita, objetos, animais, o que cercava externamente o paciente. E ele falava sobre a importância do ambiente não humano por uma concepção da estruturação do psiquismo, né? É, e de que maneira influencia a saúde mental e o desenvolvimento de transtornos como a própria esquizofrenia. É, Alguns pontos principais, né, que ele destaca no livro são, primeiro, essa interconexão. Ele sugeriu que a alienação da natureza pode contribuir para distúrbios psicológicos, né? Quer dizer, tanto alienar no sentido de não considerar o fator externo, quanto uma alienação na fusão com o meio externo, né? Nesses dois aspectos que eu estou lembrando agora, assim, que a Shelley chamou da questão da porosidade, né? A porosidade entre o self e o ambiente. Se a porosidade, não há porosidade, há uma dissociação é, é, do meio ambiente e um desfavorecimento na estruturação mental, mas também, não é, a fusão com o meio ambiente era também olhado por ele como uma defesa ante a angústia psicótica, né? Em relação ao desenvolvimento, ele fala que a sensação de unidade com o ambiente não humano é a unidade no início do desenvolvimento, até uma diferenciação das relações objetais na maturidade, né? O impacto, ele observa que em estados patológicos, a relação com o ambiente não humano pode ser perdida, levando a uma regressão e a uma substituição das necessidades interpessoais pelo ambiente não humano, defensivamente. Ele fazia, não é, uma conexão, uma interconexão muito importante entre mente, corpo e ecossistema, tá? Lembrar, né, que o livro, o ambiente, o clima na mente, né, que a Célia organiza e Malu participa, retoma essa questão, mas em bases, né, depois de 65 anos de produção desse texto. Quanta coisa, a gente vai ver um pouquinho dos autores iniciais, mas quanta coisa surgiu no campo da psicanálise nesses 60 anos e certamente foi incorporado essa reflexão que vai ser publicada nesse livro. O Salles considerava que a crise ecológica é a maior ameaça que a coletividade, o mundo, pode enfrentar e em ritmo acelerado, né? Os esforços dos cientistas de todas as disciplinas são relevantes e certamente serão necessários para essa integração, e os psicanalistas, esse ponto eu gostaria muito que ficasse ecoando depois que esse curso acabar e durante ainda ele, os psicanalistas têm uma contribuição específica e fundamental quando se considera a dimensão do inconsciente, da subjetividade nessa crise. Quer dizer, é uma contribuição para esse debate que necessariamente deve ter uma porosidade, vamos chamar de novo, uma porosidade interdisciplinar e transdisciplinar, né?
porque influencia o comportamento humano, tanto na negação, quanto numa concepção e numa construção de uma cultura, né? E a psicanálise tem o que dizer a respeito disso. Vamos seguir aqui. Ele diz então, algumas coisas interessantes nesse trabalho, como parece-me que em nossa cultura uma ignorância consciente da importância psicológica do ambiente não humano existe simultaneamente com uma superdependência, em grande parte inconsciente, desse ambiente. Ele acredita que a real importância desse ambiente para o indivíduo é tão grande que o homem não ousaria reconhecê-la. Então, é alguma coisa que vai numa direção meio contra-intuitiva, né? Quer dizer, que de alguma maneira a percepção dessa dependência do ambiente que faria o homem se assustar e talvez não ser tão senhor, não é, de si, nem do mundo que ele habita, e isso estaria numa base, ou seria uma das bases, para a negação dessa dependência. Não é? Um aspecto que é interessante também é que a crise climática, vamos lembrar de novo que esse texto foi escrito há 65 anos atrás. Né? Então, ele comenta também alguma coisa que é super válida hoje em dia, que na vigência de uma crise climática, no caso até de uma catástrofe climática que nós estamos vivendo, analista e analisando se encontram igualmente imersos nessa experiência. Né? Então, não é alguma coisa que tem uma dimensão traumática, mas tem uma dimensão traumática coletiva. E aí também é muito importante, não é, que o analista possa, para poder justamente desempenhar suas funções, não fique imobilizado pelo trauma, não é, da catástrofe climática, sem poder conservar as suas competências e a sua capacidade de exercer a função analítica. A gente vai poder falar sobre isso numa aula onde uma colega viveu, né, no Sul, na catástrofe climática em Porto Alegre, e vai trazer como é que ela vivenciou isso, não apenas teoricamente. Né? Bom, ele expande um pouco as intuições de Winnicott sobre a fusão entre mãe e filho, a Malu vai falar sobre isso, e o Searles repete o famoso ditado, tá, não existe tal coisa como um bebê, né? Significando que sempre alguém encontra um bebê, encontra o cuidado materno, e sem cuidado materno, que o Winnicott chama de sem cuidado ambiental, não há essa coisa chamada bebê e não há psiquismo. Né? Bom, eu comentei, mas não vou seguir, enfim, é, que esse suporte, essa ideia de um ambiente em uma porosidade, que seja acolhido e seja um acolhedor, permite que a pessoa, o psiquismo, sobreviva aos medos primários de desintegração, né, e mantenha unidas as necessidades contraditórias de estar sozinho e de estar no relacionamento com os outros. Como eu falei, Winnicott e Searles, leram-se mutuamente e Winnicott fez uma crítica, uma apreciação sobre esse trabalho do ambiente. Né? Eu vou, Malu vai falar sobre isso, enfim. É, a relação consciente ou inconsciente entre o indivíduo e o ambiente não humano, essa é uma relação afetiva íntima entre os processos de vida humana e aqueles do ambiente, uma conexão que devemos respeitar e reconhecer para o nosso bem-estar mental, se quisermos aliviar nossa solidão existencial no universo. E essa relação é preciso que seja reconhecida. Né? Se eles descobrem que ficar muito a parte da natureza com limites excessivamente porosos entre o eu e o ambiente não humano pode ser um fenômeno notável, geralmente de cunho regressivo e às vezes patológico,
em consonância com o que o Freud descrevia, né, como uma experiência oceânica de fusão com o universo. Então, esse sentimento oceano mal-estar não é? Na cultura, Freud fala sobre essa fusão com o ambiente. Enfim. Ele chega a postular, eu acho interessante esse aspecto. Eu fui pensando é uma é uma é um livro de cerca de 400 páginas. E curioso esse texto, tá, Sandra, você podia Eu vou ah, tirar. botar isso. Aí ele postula, continua. Eu vou tirar aqui. Tá, Desculpe. tá com um eco muito grande. Alô? Vamos Não, lá. ainda tá. Ainda tá, ainda não mutou. Ela tá logada 2 vezes, a Sandra. Sandra, você Eu tô precisa tentando sair. sair de uma das duas. Uhum. Ou tirar o som de uma delas. Eu tô tirando. Bom, Eu vou desligar alô? outra. É melhor, porque tá muito difícil. É. Vamos lá, gente, eu vou seguir e em algum momento. Eu acho esse Resolveu. aspecto agora com o qual eu vou encerrar essa visão panorâmica do Searles, né? E eu acho um aspecto muito contemporâneo e muito dramático, e que quando ele fala que ele chega a postular que haveria um ódio inconsciente em relação às gerações futuras, né? Como se houvesse pais vingativos determinados a destruir o direito da primogenitura por negligência, empenhados em exigir vingança pelas privações que sofreram em qualquer fase do desenvolvimento nas mãos dos próprios pais. É um ódio que inclui e se estende muito além do conflito edipiano. Então, que essa negligência, essa indiferença que a gente vê na geração adulta atual, não é? E o descuido e a negação, a negativa, enfim, não é? A desmentida, enfim, que a geração atual tem, como se isso indicasse essa desconsideração pelas gerações futuras. E a gente vê, né, que isso é uma outra questão, a gente vê como o valor da reprodução hoje em dia, quer dizer, como vem caindo, as pessoas vêm se casando mais tarde e vêm tendo filhos mais tarde ou não optam por não ter filhos, não é? A gente pode discutir isso depois, se isso seria, enfim, uma representação, né, do que é a fertilidade, o gerar crianças, o cuidar, com uma experiência muito negativa, né, para essa geração. Né? Então, essa é uma panorâmica, e agora eu vou brevemente, então, falar um pouco sobre Ferenczi, né, onde o meio ambiente, quer dizer, o Ferenczi não teve uma produção específica sobre crise climática e meio ambiente no nível que o Searles teve. Mas ele já falava alguma coisa, ele dava uma importância muito grande às questões ambientais, não é? Não era só um pano de fundo, e isso aparecia, entre outros lugares da obra do Ferenczi, nas chamadas memórias filogenéticas, né? Com a transição que o homem biologicamente, historicamente, teria feito da água para a terra, enfim, né? E que esses registros, essas fantasias primitivas da união, não é, com o planeta, com o meio externo, e Freud também se interessava, se encantava com essa questão, e Freud e Ferenczi se trocavam ideias, não é, sobre isso. O foco principal dele, então, particularmente do Ferenczi, é o trauma, e o relacionamento terapêutico nas situações graves e traumáticas,
e a gente podia usar vários dos postulados de Ferenczi a respeito do trauma para essa questão da crise climática, que funciona como um trauma coletivo, geral, não é? Para todos nós. Não é? Então, ele enfatizou o profundo impacto do meio ambiente no desenvolvimento psicológico e a degradação ambiental e as mudanças climáticas afetam a saúde mental, como nós sabemos. O foco do Ferenczi num bom ambiente, no sentido ambiente agora da relação com os pacientes, como uma possibilidade de superação do trauma. Então, como é importante, né, que é o ambiente, tanto o ambiente do setting e a correlação com a origem traumática da experiência da crise ambiental, como o Ferenczi pode nos ajudar. Né? A questão da desmentida é a mesma coisa, na confusão das línguas, por exemplo, que ele usa, né? O que também, quando não reconhecido, leva e reforça cisões mentais extremamente importantes. Né? Então, é bastante perturbador o impacto da crise climática das comunidades e nos ecossistemas. Então, quer dizer, algumas correlações a gente pode ver, né, na obra fundamental dele, Thalassa, que é uma teoria da genitalidade, ele se aprofunda nas origens da vida e na transição do mar para a terra. E essa obra mostra sua consideração das profundas conexões entre a vida e o mundo natural e como as mudanças no mundo natural afetam os seres vivos. Esse processo de pensamento pode ser visto como um precursor, não é, do pensamento ecológico moderno. Não é? Bom, Melanie Klein, a gente está falando nos psicanalistas da primeira geração, e eu estou terminando só uma pincelada em Klein. Ela é a fundadora da teoria das relações de objeto, e ela não abordou diretamente também, mas a questão da relação objetal e o meio externo com o objeto externo, e todos os jogos, né, projetivos e introjetivos, a ideia da reparação, que também nos é muito rica para pensar nas questões da crise climática, né, da projeção, da culpa e da agressividade. Né? Melanie Klein, quanta coisa produziu sobre as pulsões agressivas e o que de mais agressivo pode haver, não é, do que a destruição direta, né, por ações diretamente humanas do planeta, e ameaça a vida. O que mais agressivo pode ter do que essa manifestação? Né? A questão da negação, projeção, splitting, que pode ser usado para analisar como indivíduos e sociedades lidam com realidades ameaçadoras. A negação, né, pode ser pensada em relação à negação da realidade da crise climática, né, e a incapacidade de enfrentamento da realidade de uma forma análoga, até certo ponto, pelo menos, a incapacidade de lidar com a mãe má da teoria kleiniana, que leva ao comportamento de evitamento ou minimização. A cisão pode explicar a polarização entre visões idealizadas da natureza, tem também um certo segmento, né, social que idealiza a natureza, o que também é típico das relações objetais primitivas, né? Inclusive com visões nostálgicas, que deveríamos regredir no tempo para poder preservar a natureza. Eu não vou mais, estou aqui com 20 minutos, exatamente, não vou passar, e agora a gente vai ouvir o que a Malu vai falar sobre outros autores contemporâneos, e que todos são tributários, de certa maneira, tanto de Freud, quanto de Searle, quanto de Ferenczi, né, quanto de Bion. Então, a gente vai fazer uma articulação agora com os autores mais contemporâneos. Em seguida, a gente vai conversar com vocês. Obrigado.
Bom, gente, esse encontro de hoje exigiu da gente um fôlego e eu fiquei uma hora meio desesperada, foi por isso que eu fiz a lista bibliográfica. A gente vai fazer um recorte muito pequeno, né? Então, assim, a minha proposta aqui acho que a gente tem que começar com Searles, né? Porque ele começa explicitamente uma certa discussão a respeito da relação da psicanálise com esse tema da degradação ambiental. Mas eu vou compartilhar uma tela, porque é tanta coisa que não tem condições de eu evitar isso. Eu vou tentar fazer isso. Não tem nada aí, né? A tela total, com todos os aplicativos seus. Não, tudo bem. Mas está lá, né? Então Tá tá, lá, tá então eu lá, tá vou. lá, entrou. Entrou. Não sei por que ele não me perguntou qual que eu queria compartilhar, mas eu acho que vai dar certo. Bom, gente, é Tá o lá. seguinte, tem muita coisa, né? A gente, a partir da década de 80, 90, do século XX, apesar de que a gente não conhece tanto, não conhecia, houve muita publicação, e tem havido muita publicação sobre esse tema da psicanálise e a relação, sobretudo com a questão climática, mas o ambiente não humano em geral. Isso aqui são só as capas de alguns livros, né, recentes, que foram publicados a partir de 1990, 2000. Mas eu queria começar, eu vou falar de alguns desses autores, a Sally, que vocês conhecem, né, já viram, o Hoggett, Paul Hoggett, que a gente discutiu o texto dele na primeira aula, o Joseph Dodds, que é uma pessoa bastante interessante, né? Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas eu queria começar retomando o Winnicott, né? Por quê? Porque me parece que o Winnicott ele tem muitas qualidades interessantes. Ele traz a ideia de natureza de uma maneira diferenciada em relação a Freud, né? A natureza de Winnicott tem uma qualidade diferente. Então, eu queria, em primeiro lugar, trazer essa questão da natureza-cultura, né? Como é que ele vê os instintos e não pulsões, né? Porque o Winnicott fala de instintos. Esse papel do ambiente, natureza no desenvolvimento humano, a questão do cuidado e o papel do feminino. Rapidinho eu vou trazer isso. Em primeiro lugar, lembrar que, segundo o Winnicott, né, o desenvolvimento humano começa com uma criatividade primária, inata, instintual do bebê, e uma mãe ambiente que atende a uma necessidade, né? O bebê alucina o seio, né? Mas naquele momento em que ele alucina o seio, a mãe oferece um seio concreto. Então, existe nesse espaço transicional se cria uma área de ilusão em que o objeto existe e não existe ao mesmo tempo. Eu não estou só recordando uma ideia do Winnicott para a gente falar sobre o ambiente. Então, essas manifestações primitivas aí, elas vão sendo substituídas pela realidade, mas a gente mantém a vida toda algumas coisas que são derivadas dessa capacidade. A capacidade de brincar, a criatividade artística, enfim, uma série de aspectos da nossa vida adulta são herdeiros desse momento, né? A outra coisa, mas assim, vejam, tem um ambiente que atende ao bebê, né? O segundo ponto que eu acho que é importante o outro ponto que é importante é esse do cuidado, né? Primeiro, um cuidado do ambiente em relação ao bebê, e depois, o Carlos falou da Melanie Klein, né? À medida que o bebê vai atingindo a posição depressiva, o bebê também tem um cuidado em relação à mãe ambiente, né? E essa é a origem da nossa capacidade de reparação, de cuidado ao longo da vida adulta.
E, por último, né, o Winnicott, então, vê o desenvolvimento da mulher não como um resultado da castração, a mulher não é um macho castrado, mas ela se desenvolve, a feminilidade, a partir da identificação e da rivalidade com a mãe. Né? Tem um outro lugar aí, e isso produz o que o Winnicott também, eu acho que caracteriza como uma ética do cuidado, que é uma ética dessa relação mãe-bebê, que deriva dessa relação mãe-bebê. Então, gente, assim, isso só para dizer que nesse modelo winnicottiano, a natureza ela não é só aquilo que Freud trazia no Mal-Estar na Civilização, ataque, fome, morte. Né? A natureza é aquilo que cuida, que acolhe, que recebe. Né? E, por outro lado, os instintos aqui, não pulsões, também são um movimento criativo. Né? Eles não jogam contra a cultura. A agressividade tem uma qualidade criativa. Então, dessa concepção de Winnicott, a gente tem que os seres humanos eles são imersos na cultura, eles são produtores da cultura, e a cultura não resulta de um enfrentamento da natureza, mas também da nossa dependência da natureza. Né? Quer dizer, a gente precisa dela, e a cultura é fruto da natureza. Nós produzimos a cultura e produzimos a natureza. Né? E a natureza e a cultura se desenvolvem, se co-desenvolvem e se sustentam mutuamente numa ética do cuidado que a gente aprende com as nossas mães. É muito diferente, né? É uma concepção bastante diferente. E eu trouxe porque esses autores que a gente vai ver, eles têm uma dívida muito grande com o Winnicott. E vocês já viram isso quando escutaram a série, né? A gente vai voltar a isso. Todos eles têm algumas perguntas. E eu, em vez de falar deles, a obra de cada um, eu vou organizar em torno de perguntas e temas que eles colocam. Em primeiro lugar, por que o negacionismo? Né? Porque, apesar das evidências científicas, existe um negacionismo em relação às mudanças climáticas e à crise ambiental. Quando não há o negacionismo, o que a gente tem é uma apatia, né? Como se, bom, vai se resolver isso, a gente não precisa fazer nada. E aí a pergunta, que mecanismos de defesa que estão em jogo aí, né? E mais, qual o papel da psicanálise? E se ela tem algum papel, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Que tipo de ação se pode ter, né? Eu vou escolher 5 autores. O último eu vou falar bem pouquinho. São a Sally Weintraub, que você já conhece, o Joseph Dodds, o Paul Hoggett, são 3 britânicos, a Renée Lertzman, que é uma norte-americana, e eu vou mencionar o Lee Zimmerman, que não é psicanalista, é um crítico literário, mas ele tem um livro muito interessante sobre psicanálise e mudanças climáticas. Tá? E eu vou orientar aqui um pouco em torno dessas questões que eles trazem. Primeiro, vamos lá. A primeira questão é a cultura do descuido, a uncare, como chama a série, e sobre a qual ela já falou. Né? Essa ideia de que existe uma cultura sustentada por valores neoliberais, a série tem essa leitura, e todos eles, muito ampliada, né, do que seja importante para a gente considerar na relação intersubjetiva, não é só com o outro individualmente, mas é com a cultura, com a sociedade, com o meio no sentido amplo. Então, essa cultura sustentada por valores neoliberais, que priorizam o lucro, o consumo, o individualismo, elas destroem o cuidado e a responsabilidade ambiental. Sarah já tinha falado disso, né? Ela está aqui retomando, né, esses aspectos. Ela também diz, né, que esse descuido, então, ele se manifesta na negação das mudanças climáticas, na nossa adesão ao negacionismo, né, e também na apatia. Um dos pilares dessa crítica da Sally é a ideia de excepcionalismo.
Excepcionalismo é uma crença ilusória, é claro, de que certos indivíduos ou corporações econômicas ou nações, elas estariam imunes às consequências da crise planetária. Eu acho que a Nurit vai trazer isso na semana que vem, de uma maneira legal também. Mas essa ideia de que a gente tem direito ao que quer, ela diz que o excepcionalismo está baseado em 3 premissas. Eu tenho direito a me ver como um ideal, como um modelo que merece tudo, né? Portanto, eu tenho direito de ter o que eu quero. E o terceiro direito, a terceira premissa, eu posso lançar mão de um pensamento onipotente para me livrar de qualquer sentimento moral desagradável a respeito das 2 primeiras afirmativas. Né? Esse pensamento excepcionalista é a base do pensamento capitalista. Né? Basta você querer que você tem, né? Da meritocracia, de todos esses aspectos aí do capitalismo. Isso também é trazido pelo Hoggett, se vocês lembrarem do primeiro texto, né? Ele critica, né, essa cultura do individualismo, essa falta de agência coletiva. Esse é um tema comum, né? Como é que a gente pode agir coletivamente? E o fato de que isso mina a nossa ideia de uma responsabilidade compartilhada como espécie, como grupo, pelo planeta. Ou seja, lembrando do modelo do Winnicott, a gente não atinge a posição depressiva ou recua dela em relação à questão ambiental, né? O outro aspecto é essa ideia de que a gente não é capaz, por causa dessa cultura de descuido, né? Quando ela é internalizada, ela nos leva a uma passividade diante da crise climática e nós somos incapazes de fazer o luto daquilo que estamos perdendo, porque nós estamos perdendo muito. Cada um de nós, né? Eu acho que quando a gente volta a certos lugares, reencontra certos lugares que tinham certas características, essa perda, ela não tem um processo de luto. E se não tem um processo de luto, leva a uma melancolia, né? E essa incapacidade de elaborar o luto também que seria necessário para que a gente transformasse a dor da perda numa ação política. E aí, de novo, temos... Aqui eu estou trazendo os autores que, né, vejam, Luta e Melancolia Ambientais, tanto a série como Hoggett, como Letzman, trazem isso com muita força. O outro aspecto que eles discutem é, bom, se isso acontece, quais são as fantasias, quais são os mecanismos de defesa e qual é o papel da culpa, né? E que culpa que temos diante do que acontece. Como esse luto ele é impedido, então, por fantasias e mecanismos de defesa, que a gente conhece bem, de racionalização, de dissociação, de projeção no outro da culpa pela crise, né? Não sou eu. Enfim, todos os mecanismos de defesa atuam nesse sentido de nos afastar de uma responsabilização, porque o luto não é feito, né? E porque existe um discurso neoliberal que alimenta o excepcionalismo e nos diz, não, você não tem nenhuma responsabilidade com isso, então compre, consuma, faça o seu papel de cidadão, né, que vai terminar tudo bem. A René Letzman, que é essa norte-americana, ela exatamente investiga como é que as pessoas lidam com a angústia ambiental e como elas recorrem a mecanismos de negação, de racionalização, de dissociação, diante da iminência de ter sentimentos de impotência, de dor, de perda. Então, ela diz, as pessoas negam porque elas não conseguem resolver os conflitos internos que essa perda, né, sem o processo de luta, provoca. Vários autores, todos eles trazem isso. Hoggett fala de um superego arcaico, um superego ambiental que exacerba a culpa e nos impede de elaborar o luto. O Dodds fala de uma
paralisia psíquica. Mas a questão central é que todos eles, né, trazem essa ideia de que a culpa climática, a culpa que nós sentimos, sem a elaboração do luto, ela, em vez de nos mobilizar, ela pode nos paralisar. Então, a questão é, o luto é necessário para que a gente passe a ação, né? O Zimmerman, né, o Lee Zimmerman e o Joseph Dodds enfatizam muito a linguagem. E eu acho que isso é interessante da gente pensar, né? O Zimmerman é um sujeito interessante porque ele trabalha com a literatura. Ele discute como que a literatura pode nos ajudar a enfrentar a crise climática ou, ao contrário, nos impedir de fazer isso. E nisso ele cita, inclusive, um outro autor, um autor indiano, que eu não botei aqui, que é o Amitav Ghosh, que exatamente discute isso também. Qual seria o papel da literatura para nos ajudar a pensar uma saída? Por quê? Porque tanto o Zimmerman como também o Dodds, eles dizem que a gente tem uma linguagem que nos mantém aprisionados a um lugar que nos coloca numa apatia, num imobilismo, né? Que ajuda a produzir o desmentido, né? Porque a questão maior é a desmentida, né? Já não dá mais quase para negar que há uma crise climática, mas a gente pode sempre recorrer a desmentido, né? O Dodds lembra que as nossas narrativas sobre natureza, elas contribuem, né? Essa mesma ideia de uma mãe natureza, generosa, quando a gente vê a natureza sendo, por exemplo, como foi, de novo, eu vi a notícia de Porto Alegre, né? Porto Alegre já inundou outra vez, um ano depois, não daquele jeito, mas vai acontecer todo ano. A natureza que eu conhecia já não existe mais, né? Então, como é a nossa reação diante de uma natureza que ela nos parece também violenta, enfim, né? Perigosa? Que mãe é essa, né? De novo, lembrem que a gente está dialogando com o Searles outra vez. Bom, o que a gente faz diante disso? Que é a última pergunta, né? Primeiro, todos eles reconhecem que a psicanálise tem um papel fundamental, exatamente porque a psicanálise é capaz de discutir os mecanismos de defesa, as fantasias que impedem o luto e que nos paralisam, que produzem o que parece ser uma apatia, mas que todos eles insistem, não se trata de apatia, é uma ansiedade desmesurada que nos impede de realizar o luto e nos impede de agir. Quais são as possibilidades? Eu acho o Dodds um autor muito interessante. Eu coloquei naquela lista alguns artigos dele. Ele tem essa ideia da criação de uma ecopsicanálise mesmo, expandir a teoria psicanalítica, de modo a incluir essa relação entre a mente humana e a natureza não humana, seguindo os passos do Searles e, evidentemente, seguindo os passos de Winnicott, né? Assumindo que essa é uma relação antiga, filogenética e ontogeneticamente. E todos eles também enfatizam a necessidade de eu chamei aqui de psicologia do ativismo climático. Não está dando certo, né? O tipo de ativismo que se faz. Por quê? Porque ele se concentra nos dados concretos sobre o clima, mas não considera, né, os fatores emocionais que impedem que as pessoas se engajem, impedem que as pessoas façam o seu luto mental e acabam impedindo também que a gente encontre soluções, né? Então, o Dodds é mais radical. Ele diz que a psicanálise precisa ajudar a desconstruir o neoliberalismo. Acho que é um pouco ambicioso esse projeto, mas entender como que esses valores do neoliberalismo se comparecem, né,
nessas ansiedades que a gente chama de ansiedade climática, ambiental. É, o Paul Hoggart também ele propõe uma política das emoções e das ações coletivas. E a René Lertzman, eu até vou colocar para vocês o site do blog dela, é bem interessante, porque ela propõe uma série de estratégias, e ela, como Hoggart, defende a importância de espaços de contenção emocional, por exemplo, para grupos de ativistas ou para comunidades que estejam sofrendo questões ambientais, e acho que a Patrícia vai trazer isso para nós lá sobre Porto Alegre, né? E uma escuta que valide as ansiedades que as pessoas sentem. Porque se elas não puderem reconhecer o tamanho da sua ansiedade em relação à crise climática, elas também não vão conseguir agir no sentido de superar a crise. Eu acho a René Letzman bem interessante. Eu vou mandar para vocês o blog dela. E, enfim, né, tem alguns textos também que eu compartilhei lá naquela lista. E aí, gente, é um mundo. Agora, eu acho que se a gente pensar nesses temas, né, que os autores trazem, se a gente pensar que eles são herdeiros de Winnicott e Klein e de Freud, porque quando a gente fala de mecanismo de defesa, evidentemente a gente está falando de Freud, quando fala de luto e melancolia, é Freud, né? Mas qual é a moldura dessa discussão hoje? Eu acho que a gente tem uma ideia geral do que eles estão propondo. E aí a gente vai conversar. Eu vou tomar uma água, porque é muita coisa. Eu vou sair aqui, tá? Você pode tirar o compartilhamento, Malu, por favor? Não, estou saindo aqui. Tá, Preciso ok. achar meu mouse. Eu estou com duas telas e mais um telefone. Aí a pessoa fica um pouco. Achei. Pronto. Muito bem, gente. Estamos indo muito bem com o tempo e eu tenho a impressão que há questões que eu suponho, desejo, que tenham ficado, que tenham sido mobilizado em vocês, não é? Com essa panorâmica super ligeira, um universo de contribuições, e nós não incluímos, né, nesse curso, porque nem daria, nem é uma. Ficaria na fronteira da nossa competência de pensar numa série, não é, de contribuições fora do campo da psicanálise, como a literatura, a Malu já fala, filosofia, não é, sociologia, enfim. Então há uma série de produções extremamente interessantes nesse universo extra-psicanalítico, e um dia a gente também pode trazer pessoas e discutir com vocês. Mas a palavra é de vocês agora. Vamos lá. Eu coloquei lá Mãozinha? o link, tá? Tá. Do blog da René Letzman. No grupo do WhatsApp, Malu? Não, coloquei aqui no. Posso colocar lá também, eu coloquei aqui É no nosso melhor, porque chat. lá fica, né, É depois para o verdade, grupo, tá é bom? verdade. Vou fazer isso. Muito bem. Vamos usar a mãozinha, gente? O que vocês acham? Assim ele já se auto-organiza aqui a sequência. Aliás, quando eu falei das contribuições extra-psicanalíticas, a próxima aula vai ser dada por uma bióloga não psicanalista, mas com uma produção, uma reflexão, inclusive no plano social, com um podcast, um ativismo, e uma pessoa que se define como uma pessoa ex-humana. Depois a gente vai ver o que é isso que a Núria vai dizer para a gente aí como uma ex-humana. Letícia, vamos lá. É, é, o que eu ouvi aqui me levantou várias questões, mas eu vi para aqui hoje, quando eu li o texto, né, é uma pergunta assim, muito básica, Carlos e Malu. Eu queria entender mais essas conexões, né, de filogenia, né,
questões climáticas e psicanálise. Isso não, é muito novo e eu gostaria de ouvir mais sobre isso, assim, bem básico. Obrigada. Básico e hipercomplexo. A gente já fala, já volta a isso. Eu só queria propor que mais alguém siga aí levantando impressões, o que que reverberou dentro de vocês. Vamos lá, Bruno. Boa noite. É, tem um aspecto, né, que eu acho que fica evidente, né, quando a gente escuta a apresentação que vocês dois fizeram, que, grossíssimo modo, né, mas tem um certo entendimento, né, de Winnicott para frente, e Sears, para mim, é uma novidade, tá? Então, eu estou sendo apresentado esse autor agora, então nem me atrevo a falar dele. Mas que é desse lugar da mãe ambiente, né? E aí, às vezes, fica uma conversa que eu acho que é uma falsa oposição, né? Quer dizer, como se... eu estou lembrando até de um artigo, acho que do Ogden, que falava, né, da psicanálise de Bion e de Winnicott como uma psicanálise ontológica, e a de Freud, a de Melanie Klein, como uma psicanálise epistemológica, e com isso ele fazia uma diferenciação como se o Winnicott e Bion estivesse mais no plano do desenvolvimento do ser, e Melanie Klein e Freud mais no plano do que se pode conhecer, né, sobre os seres, grossíssimo modo, né? Mas nessa divisão, que eu nem sei se eu exatamente concordo com ela, mas certamente o Winnicott coloca o foco nessa relação externa, ainda que não seja claramente delimitado o que é interno, o que é externo, tem toda a questão da área intermediária, né? Enquanto que Melanie Klein, né, e Freud estariam olhando mais para o interno, né? E de novo falando super grosseiramente, porque eu acho que Freud também considera externo e Melanie Klein também, né? Mas de qualquer jeito, esse novo modo de falar, né, da psicanálise nos termos winnicottianos, considerando, né, a mãe ambiente, eu acho que traz mais, né, um pouco nessa linha do que a Malu falou da linguagem, né, quer dizer, traz linguagem para os psicanalistas falarem sobre a questão climática, né, e acho que esses autores que ela citou, que eu também estou conhecendo agora, mas eu acho que eles vão um pouco nessa direção, né. E o pensamento ecológico, nem sei se é correto usar essa expressão, ele vai apontando justamente isso, que essa divisão interno-externo é que não é útil para se pensar o tipo de problema que a gente está enfrentando, né? E aí a própria constituição do psiquismo, né, nas etapas mais primordiais, né, quer dizer, naquela zona cinzenta do finalzinho da gestação, começo da vida, né, pós-uterina, justamente esse dentro-fora não são categorias, né, que a gente consegue precisar, né? Então é justamente daí que vem talvez todo esse campo, né, que eu acho que é quando a Malu dá o destaque do feminino, né, no sentido do cuidado, da maternagem, por aí vai, né. Enfim, eu acho que só de primeira impressão era isso que eu queria falar. A palavra está aberta. Vamos fazer uma primeira apreciação, Malu? Bom, assim, muito brevemente, Letícia, a questão filogenética para a psicanálise, a partir de Freud, inclusive, né? Lembrar, quer dizer, é uma construção freudiana, quer dizer, quando ele fala, por exemplo, da horda primeva, do pai primitivo, não é? Aquilo que está em Totem e Tabu, não é necessariamente alguma coisa histórica, não é? Mas também, né, o Freud era uma pessoa que estudou a história da humanidade, estudou, enfim, antropologia, alguma coisa. O importante eu acho que é tentar, não é, responder às questões primárias, né, as questões da origem. E Freud
fala sobre as questões de origem como umas questões que até são míticas, né? Então, são úteis, né? Quando a gente vê Totem e Tabu, imagina como teria sido o nascimento da lei, né? A reprodução da lei, a transmissão de um limite legal, por exemplo. É muito interessante a culpa, não é? O mito do parricídio, quer dizer, tudo isso vai se articulando e vai, de alguma maneira, ajudando Freud a fazer a leitura da clínica, né? O campo observacional do Freud e de nós todos, psicanalistas, né? Acima de tudo é a clínica. Agora, as fantasias primárias, né, os objetos primários, primitivos, no sentido de primitivos, como é que marcas deixaram no homem, como a gente falou para diferente sobre o mito, não é, de uma origem aquática. Quer dizer, biologicamente, Malu aqui é bióloga também, enfim, biologicamente já se sabe, né? Quer dizer, as formas primitivas de vida eram formas aquáticas, depois os répteis, etc. Então, é razoável supor essa origem aquática e o homem imerso nesse meio, né? Inclusive, ontogeneticamente, né? O homem aquático dentro do ventre materno, ah, nadando, boiando, né? Então, eu acho que são construções e hipóteses que não têm a pretensão de serem verdades ou fatos históricos, mas que iluminam a clínica sob vários aspectos para diversos autores de formas diferentes. E eu acho que o exemplo fundamental, no caso de Freud, é Totem e Tambu, especialmente, com o mito da ordem primeva, né? A família original humana, como teria se constituído e como teria transmitido valores, né? E tem a questão da transmissão também, né? O que é que disso é transmitido e como, através das gerações. Vamos deixar isso para a gente ir pensando aqui junto também. O Bruno, fale, por favor. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso. Assim, é claro que de Freud para cá muita coisa mudou. Então, essa ideia de uma reconstituição filogenética, ontogenética daquela história, que para ele, às vezes, ele tinha essa, né, acho que o Carlos menciona isso, ele tinha essa ambivalência. Às vezes era mito, às vezes quase que era uma teoria mesmo, uma hipótese. Tem elementos disso que eu acho que o Searles traz de uma maneira muito legal, né? Porque quando naquela página 147 do Cassuff, ele transcreve um trecho que ele diz: por relacionamento, ele está falando do relacionamento humano com o ambiente não humano, né? Quer dizer, por um lado, um senso de parentesco íntimo, um concomitante psicológico ao parentesco estrutural que existe entre o homem e os vários ingredientes do seu ambiente não humano. Por quê? Porque a nossa origem filogenética, evolutiva, é no inorgânico, então ele está supondo uma relação com um mundo mais amplo, inorgânico, e ao mesmo tempo, em termos um parentesco estrutural, em termos de fisiologia, anatomia, estrutura atômica e assim por diante, bem como um parentesco em relação à história evolutiva da humanidade e ao destino biológico do ser humano individual. Quer dizer, essa concepção de que o humano é animal e o humano é inumano, não vivo também, porque é constituído de matéria não viva. Então, isso não quer dizer que a gente pode reconstruir essa filogenia e essa filogenia tem um impacto direto na nossa mente, como propôs Freud, por exemplo, em Totem e Tabu. Mas isso significa que essa história evolutiva, que está lá nos instintos, porque o que é um instinto se não um comportamento que a gente né, já nasce com ele, né? O instinto da criança de agarrar na mãe, por exemplo, não é aprendido. A gente também tem isso. Então, eu acho, Letícia, que é esse hoje, né, século XXI, não sei se a Daniela concorda comigo, é o reconhecimento de que a gente está num mundo compartilhado
também em termos históricos, filogenéticos e materiais, e que isso deixa marcas, né? Não necessariamente uma história ser reconstruída, mas deixa marcas. Eu acho, né, que os modelos filogenéticos de Freud, eles são muito úteis para a gente pensar a clínica, mas não quer dizer que eles aconteceram filogeneticamente desse jeito. Agora, o que não dá para negar é que nós também somos animais, antes de sermos humanos, né? Antes cronologicamente, né? Então isso está aí também, e isso também tem que ser objeto de reconhecimento pela psicanálise, né? E nós somos também materiais não vivos na origem. Eu acho que é mais nesse sentido que o Sturges provoca a gente também. Não sei se ajuda. Eu queria explorar um pouquinho também, né, assim, a questão da cultura do descuido, né, fazendo o link com o que eu falei muito brevemente a respeito da contribuição de Klein, né, porque o cuidar depende, a capacidade de cuidar depende da possibilidade do homem, do bebê humano, né, se reconhecer a mãe como objeto externo e interno, quer dizer, tem aquela passagem que é extremamente rica das zonas transicionais, da experiência transicional, que também é a origem da criatividade, né? Você criar o objeto, como a Malu falou, que já está ali, e a mãe, de certa maneira, estimular, ou pelo menos não negar a ilusão nos primeiros tempos, até que a possibilidade da frustração se torne possível, né, a partir de uma introjeção da própria experiência do cuidar, ser cuidado pela mãe. O que acontece é que quando a gente não cuida do ambiente, porque uma das visões dos diversos autores, né, é o descuido. É mais do que o descuido, né, o ataque virulento, o ataque mortal potencialmente, à Mãe Terra, vamos dizer assim, é o continente que nos abriga, né? Quer dizer, esse ataque também acontece, né, para Winnicott, e a possibilidade, aí que eu queria chegar, da sobrevivência da mãe aos ataques do bebê é que faz o bebê, de certa maneira, poder abrir mão dessa ideia onipotente da mãe, né? A possibilidade da mãe tolerar o ataque e não sucumbir ao que o bebê, na fantasia dele, considera mortal. Será que a gente, quer dizer, quando a gente ataca, será que a gente não está esperando? Essa é uma ideia que me ocorre assim, talvez uma fantasia, né? A gente espere que os nossos ataques desferidos contra o planeta não sejam tão catastróficos, quer dizer, que a Mãe Terra sobreviva para que a gente possa dar o passo do reconhecimento em relação à nossa própria onipotência. Seria um jogo super arriscado, né? Mas isso tem a ver com a questão depressiva também, porque a eventual não engajamento, aí eu passo para a questão do que fazermos com esses conhecimentos, né? O que a gente faz? Então, uma das ideias é que o excesso de culpa, vamos dizer assim, né, impediria que a gente se engajasse, que a gente pudesse reconhecer a nossa cota de contribuição para essa destruição. Mas o que eu acho interessante é que essa depressão alegada, ela seria muito mais de ordem de uma depressão melancólica, né? Não de uma depressão onde, justamente pela definição kleiniana, implicaria no reconhecimento e numa preocupação da mãe importar para o bebê, da terra e a sua preservação, a sua permanência, importar para a coletividade, né? Então, eu acho que nós estamos longe disso, me parece, né? Quem se imobiliza por culpa é por culpa melancólica e não por culpa que implicaria na possibilidade prévia de reconhecer a Terra, o planeta e a Mãe, não é, como objetos que não se confundem conosco, não é? Queria deixar essa questão
porque acho que isso tem a ver também com o que a gente faz com tudo isso. Eu, eu queria dialogar também com o Bruno, como o Carlos fez, né? É, é, é interessante, né? Eu acho que a Nurit, na semana que vem, vai desconstruir muita coisa, porque essa ideia do ambiente mãe, da mãe terra, ela é uma fantasia nossa, né? O planeta não é mãe, o planeta é o planeta. A gente é só uma espécie aqui. O planeta é um, né? E a Nurit vai trazer essa noção de Gaia, que é muito perturbadora. A Gaia não está aqui para nós, ela não nos cuida, ela não, ela Gaia vai ser bem perturbador, eu acho. Mas o que a gente está falando aqui, eu acho que é legal essa colocação do Bruno, né? Mesmo essa divisão interna e externa, ela não é clara, é do nosso psiquismo. É essa percepção de que o que está fora acolhe. Se a gente chama isso de mãe, até porque na relação mãe-bebê, na relação inicial do bebê com o cuidador, o bebê pode estar com um homem também que tem esse papel de cuidar, né? A gente chama isso de mãe, mas isso é o ambiente que está fora atende a alguma coisa que está dentro. Então essa relação dentro-fora é que no começo ela é muito pouco clara e a gente estende essa metáfora, analogia, mas ela é muito forte para essa ideia de mãe terra que nos alimenta, e é a verdade, porque é o planeta que nos alimenta, né? Que nos abriga, e é verdade, porque é o planeta que nos abriga, mas não faz isso porque nos ama, faz isso porque está aí. Essa é a diferença da mãe, ou da pessoa. Tem um limite nessa analogia, né? Ao mesmo tempo, né, Bruno, essa questão do dentro-fora é que faz a gente também produzir essa analogia com tanta facilidade, porque, de fato, tem um dentro e um fora que o Searles também, quando esse trecho que eu li, né, eu acho que ele aponta, nós somos o que está fora. Aliás, a gente vai morrer e vai virar pó, vai virar átomo, poeira de estrela, como chamava o Sagan, né, o Carl Sagan. Então, o fora e dentro é um conceito nosso, da nossa subjetividade, do nosso psiquismo que vai se construindo. Mas como que a gente concebe a nossa relação com o planeta? Eu acho que aí esses autores todos, sendo winnicottianos e kleinianos, defendem que a gente tem que usar outros, né, como o Bruno disse, outras ferramentas conceituais da psicanálise para poder encaminhar melhor, ajudar a encaminhar melhor essa questão. Mas é uma metáfora, né? A Terra não é mãe, né? Mãe é mãe, né? O planeta está aí, né? Vivendo, rodando aí pelo universo, e a gente é uma parte minúscula do planeta e do universo. Mas o nosso psiquismo, sim, né? Pode fazer, pode ver esse mundo externo ou como alguma coisa violenta que nos ataca naquele modelo do mal-estar da civilização, ainda que Freud tivesse também uma posição ambivalente, né? Ou o nosso psiquismo pode conceber o mundo externo como isso que nos abriga, como nossa mãe nos abrigou. Então, está tudo na gente, né? Como é que a gente trata disso é uma questão. Malu, Malu, só uma provocação aqui. A gente é uma parte minúscula, mas com potencial destrutivo da parte maiúscula, planetária, considerável, né? Claro, Malu, eu exatamente. tinha duas perguntas em cima disso que você está acabando de falar, né? O que eu ouço, né, comecei a ler agora, né, é que o que é descrito, né, é baseado em elementos que formam a nossa maneira de pensar, a nossa concepção de pensamento, que é o antropomorfismo, né? Pensa-se, né, o mundo, né, a natureza, né, baseado em como pensamos as
pessoas, né? E um elemento também teleológico, né? Finalista, né? De que a Terra, né? A natureza, né? Está para nos alimentarmos, né? A natureza, né? Quando se expressa na sua força, né? Aliás, o vulcão da Islândia entrou em erupção de novo e eu não estava lá nem para ver, eu vim antes, né? É agressiva, né? Então, sempre eu esbarro que a nossa concepção tem um limite do nossa própria forma de se pensar. É difícil vermos ou ouvirmos, né? Falarmos, né? Do ambiente, né, da natureza, né, a partir dela mesmo, né? E quando você fala que a próxima aula será para desconstruir, eu fiquei assim animada. E a segunda pergunta, desculpa eu estar me estendendo, é sobre você falou do excepcionalismo. Acho uma categoria aí que você levantou bastante importante. Eu vejo isso em outras formas de lidar, né, com o que não é como nós o somos, nós pensamos. Mas aí você botou três categorias e eu não consegui pegar as três. Se você puder botar no nosso grupo, eu agradeceria. E a referência é a Sally, né? A referência é a Sally, não É o foi? livro, é o último livro dela, esse aqui, Tá, que tá, está lá também nas tá lá. referências. É. Tá, muito obrigada. Ariana? Oi. Acho que só pegando o que a Malu falou, né, agora a Letícia também, nessa coisa da gente colocar, né, essa ideia de uma mãe natureza, né, e uma coisa meio utilitária para a gente, né, eu lembrei de uma história não muito, eu tenho muito orgulho minha, de uns anos atrás, eu estava numa praia, tomando uma água de coco, e aí eu falei com uns amigos, nossa, como a natureza é perfeita, né, que ver essa água de coco, né, pra gente tomar. Aí um amigo falou, você acha que é pra gente? Aí eu fiquei meio desconcertada, né? Mas depois eu fiquei pensando, eu acho que a gente se relaciona assim com a natureza, né? As coisas são pra gente, né? A gente que vai usá-la, vai consumi-la, ou vai recuperá-la também, né? Então, fiquei pensando um pouco se essa ideia de mãe natureza também pode cair nessa ideia, né? Acho que até foi o que a Malu e a Letícia trouxeram também, que eu acho importante, né? Ela só é, né? Não é pra nada, ela é só, né? Isso é Aristóteles. Aristóteles é que traz essa está instalado, né, no nosso pensamento, que é o finalismo, né? As coisas que existem, né, têm uma finalidade, tudo tem uma finalidade, né? E nós estendemos, né, principalmente para a natureza, mas não para cuidar, né? É isso que é difícil. Vamos ouvir a Daniele, nós temos mais 10 minutinhos, dá tempo ainda, se alguém ainda quiser falar, né? Vamos lá. Tá sem som, Daniele. Tem um entomologista, talvez a Malu conheça lá, o Ângelo Machado, que é da FMG, que ele é maravilhoso. Ele escreve uns livros para criança e ele fala que as pessoas têm uma relação com a natureza pelo amor ou pelo temor. E, e isso tem a ver com o que a gente está falando agora, que tem toda uma cultura que é antropocentrista, né? Ou seja, a ideia do utilitarismo. As coisas existem para serem úteis. Então, o que não é útil, por exemplo, o mato, né? Aquilo que a gente chama de mato, você mata, porque não é útil, né? Aquela ideia de não serve para comer, não serve para remédio, né? Então é mato e mata, né? Então, na verdade, é uma visão desintegrada, né? Que o Ferenczi traz desde Thalassa. O Winnicott,
E Klein também beberam nessa fonte do Ferenczi. O próprio Freud não pensaria todas essas questões que ele pensou se não fosse o diálogo com Ferenczi. Ferenczi é incrível, porque realmente ele traz no Thalassa essa visão bem integrada, né? A ideia do mutualismo, né? Da mutualidade que ele chama, né? Mutualismo em biologia. Mas a ideia de que existe uma dependência, né? A ideia de que se nós somos identificados, né? Traduzindo para o psicanalês, né? Se existe uma identificação, então existe uma possibilidade da gente se sentir integrado, né, no planeta, e o Sears, inclusive, as produções dele são da década de 60, 70, né, porque ele também está imerso nessa cultura, né, nessa ideia, a década de 60, 70, que se veio o pensamento ecológico, inclusive a partir da Raquel Carson, que a Malu também deve conhecer, que era uma pesquisadora da área é, marinha, que falava do sentimento de maravilha, das crianças não perderem, né, o que elas já têm, do sentimento de maravilha. A gente percebe isso nas crianças, né, que elas são interessadas, né, nas questões da natureza, a curiosidade, né, tudo isso faz parte, né, a criatividade, tudo. E isso, infelizmente, a gente vai perdendo ao longo do desenvolvimento na ideia de uma cultura que é antropocêntrica, né? Mas o que eu acho muito bonito no Thalassa, voltando ao Ferenczi, é como ele consegue, às vezes as pessoas acham isso uma loucura, mas ele concebe toda uma inter-relação, a ideia que a Letícia perguntou, né, da ontogenia, da filogenia, significa você estar ligado em tudo isso, inclusive embriologicamente, né? Os seres todos têm também identidades, né, identificações embriológicas, né, da maneira com que eles evoluíram, daí a admiração que o Freud tinha pelo Darwin, né, da ideia de entender essas ligações e a ideia da gente se sentir mais um animal, entre outros, inclusive a ideia do Winnicott que trabalha com instintos e não com pulsões, né. Tudo isso é muito interessante e amplia mesmo a psicanálise um escopo maior, né? A ideia de. É isso. Muito bem. Bom, temos Larissa e Bruno, né? Eu tenho a impressão que a gente E a podia. Ivana, né? Que escreveu Ivana, também. a Ivana também? Eu acho que A foi Ivana? Ivana, né? Não? Não, a Ivana, não, não. Quem é ID? O ID. É o ID. Quem é o ID que escreveu? Não Nossa, sei. gente. É Paula. A Paula mandou várias perguntas no chat. Ah, Ah, foi a Paula. Paula. É. Mas vamos Tá. lá. Quem está com a mãozinha levantada, né, Larissa e Bruno, brevemente, para que Malu possa falar alguma coisa assim, só para final, para finalizar, e eu também. Vamos lá. Pode falar, então. Tá. Muitas ideias com esse texto, fiquei bastante satisfeita assim, de lê-lo e também toda a bibliografia que vocês colocaram até agora, muitas angústias cheguei, né, nesse seminário. Mas, enfim, acho que a primeira que eu gostaria de dividir com o grupo é que, lendo o texto, eu fui tendo uma sensação assim de que é tudo muito grande, é uma ideia muito grande. E a minha cabeça é muito pequenininha e um fio puxa o outro, porque uma reflexão vai te levar para outro lugar, que vai levar para outro lugar, e daqui a pouco você está num negócio assim que tem 300 mil peças e é um grande e complexo quebra-cabeça. E eu fico com uma sensação assim de ser esmagada pela ideia e de ser uma formiguinha. E aí eu me pergunto, como é que uma formiguinha luta? E aí a gente pula para a pergunta da Malu. O que a psicanálise tem para contribuir? O que os psicanalistas podem ajudar? E deixando essa pergunta em suspenso, pensei também sobre que talvez não seja tão surpreendente assim, para além da coisa dentro e fora, e dos mecanismos de defesa em relação à ideia direta, que a gente, psicanalistas, psicanalistas BR, ou talvez psicanalistas de uma maneira geral, tenha uma certa resistência, uma apatia para se envolver com esse assunto, porque admitir
isso é admitir outras coisas que também são muito difíceis para a gente de lidar. E aí, pensando em quem são os psicanalistas, quem que é o majoritário do corpo dos psicanalistas, talvez não fique tão surpreendente mesmo, porque em grande maioria são pessoas inseridas num pacto que se estrutura como a Malu disse. Eu sou especial, logo eu posso ter tudo que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. E aí a gente parte para a interseccionalidade, né, de como as coisas se conectam na nossa subjetivação, assim, na forma como a gente é subjetivado hoje, nos processos pelos quais a gente é subjetivado hoje. E aí, quando a gente está falando de dentro e fora, de humano e não humano, acho que a gente chega nisso. Nem todos os grupos humanos têm essa diferenciação. A gente está aqui discutindo isso, mas nem todo mundo pensa assim. E essa é a forma hegemônica de pensar. É a forma hegemônica que a gente foi ser socializado. Mas nem todos os grupos humanos pensam assim. Tem grupos humanos muito mais avançados nessa questão. Não pensam o planeta e os recursos do planeta como infinitos ou disponíveis a qualquer preço e hora. Então, essas foram ideias que eu fiquei pensando. E por enquanto é isso. Obrigada. Obrigado, Larissa. Bruno, brevemente, por favor, para a gente poder encerrar. Bom, tentar ser sintético. Tem um texto que é mais ou menos bem conhecido, do Hélio Pellegrino, né, talvez vocês do Rio conheçam até melhor do que eu, né, mas que é o Pacto Edípico e o Pacto Social, né? E a ideia básica, né, de que o pacto social ele é um desenvolvimento do pacto edípico, mas que também um rompimento no pacto social degenera, inclusive, o pacto edípico, né? Esse texto foi escrito, se não me engano, no começo da década de 80, né, e se referindo muito ao assentamento, né, da entrada, né, da economia brasileira no modelo que depois a gente vai chamar de neoliberal e por aí vai, né? Mas pegando essa ideia, em termos bem freudianos, né, quer dizer, de pacto edípico, o quanto que a ameaça, né, a emergência climática, ela rompe, né, o pacto edípico, para usar esse termo, num nível muito profundo, né, porque se o que está em jogo é a sobrevivência da espécie, né, quer dizer, a continuidade, né, e aí um pouco naquela ideia até de Winnicott, né, do sentido de continuidade de ser, né, uma ameaça a isso mexe com esse nível de profundidade, o que dá toda a sensação de formiguinha, né, que a Larissa comentou agora há pouco, né. Enfim, não vou me estender mais, só isso. Malu quer fazer comentários? Eu tenho pouquinhos comentários só breves Vou também. começar por esse último. Ele me lembrou aquela frase do Garrincha. Faltou combinar com os russos, né? Porque o pacto edípico é um pacto entre seres humanos, né? E a natureza está aí, né? A gente fez o que fez e ela está lá tentando sobreviver e azar a gente, né? Então é interessante pensar como esse rompimento do pacto edípico e do pacto social provoca agora uma coisa muito maior, que volta como, enfim, como uma coisa que não tem pacto edípico e pacto social que pareça, nesse momento, dar conta disso, né? Embora a gente acredite que tenha, né? Larissa, eu acho que a psicanálise tem muito a contribuir. Eu acho que a gente não se envolve porque um pouco por ansiedade, por angústia, porque a analista sabe, e em alguma medida está numa posição de saber, né? Mesmo quando não sabe, mesmo se for um bioniano, tem uma simetria. Agora, quando a crise climática, a catástrofe climática chega, ela chega para todo mundo, para analista e para o paciente, né? E talvez isso torne muito difícil para o analista pensar psicanaliticamente e ajudar o paciente, porque ele também está envolvido nessa angústia. Mas a gente precisa conversar para a gente desenvolver, assim,
nessa ideia do Dodds, né, entender a psicanálise agora nesse contexto. A gente vai ter que desenvolver outros conceitos, outras ferramentas conceituais, clínicas, para a gente dar conta disso, né? Além disso, eu acho que, claro, quando a psicanálise tem categorias de pensamento importantes para ajudar a pensar saídas para a crise, né? A gente precisa dar a cara a tapa, escrever, conversar. E, finalmente, essa ideia também de que os psicanalistas precisam ajudar nesses grupos que são mais suscetíveis às mudanças climáticas. A Renata mesmo está envolvida num projeto desse tipo. Quer dizer, ativistas, no caso da Renata, né, agentes ambientais, jornalistas, cientistas, né, que estão muito mais angustiados ainda, porque vivem isso no dia a dia. Por que os psicanalistas não criam grupos de contenção, como propõe a René Letzmann, né? E pensa, Renata, você vai adorar a René Letzmann, porque ela está nessa pegada, né? Como é que a gente monta esses grupos que são mais do que de apoio, são grupos de escuta, para que a gente... Isso o psicanalista sabe fazer, né? Então, a gente tem um papel nisso. Mas eu acho, né, Larissa, que a gente não se envolve porque também é muito por angústia, né? Eu acho que também, né, sobre o pensamento antropomórfico, não tem outro jeito a gente pensar, né? A linguagem é uma invenção humana, então a linguagem coloca sempre o mundo nas categorias de linguagem. O que a gente pode sempre é duvidar da linguagem um pouco, né? Mas a gente sempre vai ser, né? E o Ângelo Machado, Daniela, eu me lembrei de uma crônica linda que eu vou botar para vocês aqui, do Carlos Drummond de Andrade, que chama Da Utilidade dos Animais. É uma professora conversando com os alunos do jardim de infância. Você conhece, né? É linda essa crônica, porque o Carlos Drummond de Andrade era um poeta muito engajado nas questões de meio ambiente, né? Ele tem muita coisa legal, e essa crônica é deliciosa de ler. A gente fica angustiado com a professora, querendo chamar ela para conversar. É bem legal. Eu vou mandar porque é bom de ler, é legal. É isso, assim, rapidão. Sandra, já na prorrogação, vamos lá? Só um pouquinho. Paula. Era isso que eu ia falar. A Paula mandou escreveu um monte aqui, um eu fiquei tentando ler e ouvir, mas assim, eu Era acho sobre que isso. eu acho que você trouxe uma questão que eu acho que é super importante, assim, o capitalismo é um sistema masculino. É verdade, né? Masculino não no sentido dos homens, masculino nisso que a gente concebe como feminilidade e masculinidade, né? E, de fato, eu acho que essa percepção da natureza, da nossa dependência da natureza, como dependemos da nossa mãe, a gente, né? E o Sérgio já falava disso, isso a gente pode conceber como um ataque à mãe também, né? Que é um ataque masculino no sentido dessa cultura da competição, né? Não é que mulheres sejam assim e homens sejam assados, não é isso. É que tem uma cultura que se constrói nesses termos, né? E, bom, pulsão de morte a gente só no boteco, né? E eu sou porto-alegrense também. Eu acho que quando Porto Alegre reelege o prefeito que deixou as bombas estragadas, permitirem a inundação completa quase de uma parte importante da cidade, e ela reelege esse prefeito, eu só conseguia pensar em pulsão de morte, né? Porque o que agora não é, né? Tem a cultura, tem o jornal, tem a mídia, tem tudo que também ilude, que também ajuda, contribui com a negativa, né? Eu não posso acreditar que os meus conterrâneos sejam suicidas a esse ponto. Eu acho que é muito mais complexo, né? Vamos lá, Sandra. E eu tô triste. Sandra?
Não, eu teria muitas perguntas, as coisas estão crescendo aqui para eu falar uma hora, mas eu estava querendo avisar que a Paula tinha feito perguntas. Eu fiquei agoniada também. Há duas palavrinhas, quer dizer, Bruno, eu gosto muito desse texto, Pacto Social, Pacto Edípico. Conheci o Hélio pessoalmente, era uma pessoa muito marcante e muito interessante, muito criativa, muito inquieta, o Hélio, né? Eu acho que o texto dele tem uma importância para essa questão ambiental, sim. Eu vejo que a questão do rompimento do pacto edípico favorecendo o rompimento do pacto social e vice-versa. E eu acho que o que você estava falando, Malu, eu não acho que a questão talvez seja do suicídio, mas da questão da perversão social, né? Que é um conceito que vale a pena a gente discutir em algum momento, mas que um determinado autor levanta o que será, o que seria, o que é a perversão social, e ele coloca que a perversão social seria uma resposta a um sentimento traumático de desamparo de lideranças políticas, de lideranças governamentais, a quem cabe um papel importante, decisivo na questão da proteção da terra, da proteção enfim, da relação com o meio ambiente. Então, é como se essa perversão fosse assim algo, uma resposta a essa experiência traumática de nossos líderes saírem, né, como os Estados Unidos, saindo agora do Acordo de Paris e desistindo e dizendo: não vou cumprir, não abro mão no modelo de desenvolvimento que a gente tem, não abro mão, vamos consumir, vamos furar novos poços de petróleo, né? Drill, baby, drill, fure, querido, fure, né? Bom, então a outra questão que eu queria falar é com a Larissa. Larissa, o que eu acho que esmaga a gente, quer dizer, não são as ideias ou o excesso das ideias. O que mata a gente, esmaga a gente, é a falta de ideias ou o desprezo pelas ideias e o ato destrutivo. É evidente que nós todos aqui estamos aprendendo muita coisa, a gente precisa de um certo tempo para a gente se familiarizar com autores, relações entre essas obras e tudo mais, mas me ocorreu quando você falou das ideias esmagando, e o que esmaga é emissão de gás carbônico, é furar novos poços de petróleo, é desistência de pactos especificamente, como a gente vê a cada COP, né, que vai ter no Brasil também agora. Então, acho que isso é o que esmaga a gente. E, por último, só uma palavra sobre o que nós temos a fazer, né, como analistas. Primeiro, acho que a gente tem que discutir nos âmbitos das instituições psicanalíticas, mas não só, né, inclusive na formação, no processo de formação de analistas, e é o que nós estamos fazendo aqui também. Né? Outra coisa, os analistas têm que aprender com os não analistas e com os outros saberes. Isso ficou claro na aula da Célia, né? E eu concordo e me instiga e motiva muito a ideia de que as questões ambientais convocam os analistas e o saber psicanalítico a se revisar e a incorporar saberes, verdades que são de campos extra-analíticos. Quanto aos grupos de contenção, eu acho que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, nós hoje, nós 13 nesse momento, né? Estarmos juntos, não desistirmos. Né? Um amigo querido, Eugênio Campos, escreveu algum tempo atrás um livro que dizia assim: quem cuida do cuidador? E a resposta dele é o cuidador. Nós precisamos, numa das instâncias assim, importantes, cuidarmos uns dos outros, nós que estamos motivados, interessados e comprometidos com a reflexão sobre a destruição do planeta, usando o pensamento, usando o saber e a reflexão. Então, é o que estamos fazendo. Estamos criando aqui um grupo de contenção, de troca, e o Bruno, depois do final, o Bruno que está presente aqui será o professor, né, da última aula, que vai falar sobre a esperança radical, né, e a utopia. Não como alguma coisa vazia, mas como alguma coisa essencial nessa história.
Gente, obrigado. Eu já ia dizer que eu adorei, porque eu li um texto da Malu sobre esperança radical. Eu amei esse conceito da esperança radical. Eu achei... Foi o Bruno que me convidou para escrever esse artigo, viu? Ah, Ele que é o legal. culpado. Ah, que É, a bacana. gente, a gente vê como isso fertiliza, né? A gente se fertiliza mutuamente. Eu também tenho andado com vontade de escrever, enfim. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que isso produz, né? Essa contenção e essa não desistência, essa persistência são férteis e são pela vida, não é? E essa tem sido essa experiência, eu acho que desse grupo que está indo, caminhando de uma maneira muito boa, eu acho que para todos nós. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem vamos ter uma aula especial com uma convidada e vamos ter agora alguns convidados que vão se chegar também e participar aqui da roda. Boa noite a todos. Semana que vem eu ouvi o podcast, não é um texto, Sim, tá? sim, sim. Mas eu ouvi também Né? a convidada, a Ah, autora do podcast, que vai estar fazendo o podcast ao vivo é, aqui para é, gente. exato. Não, mas eu ouvi Tá. antes. Ouvir antes é Tchau, bom. gente. Até logo. Boa Tchau. noite, bom descanso para vocês. Boa noite. Tchau. Obrigada.